Hoje no SOS Animal, cruzamos os mares da Madeira seguindo o rastro dos golfinhos e grandes baleias que os habitam. No hospital, acompanhamos a luta da equipa SOS Animal para salvar Rex, um cão politraumatizado por ter sido atropelado 2 vezes. Mergulhamos nas profundezas da Serra da Aire e Candeeiros para observar de perto as grandes colónias de morcegos que aí encontram refúgio. É na Vila do Caniçal, na Ilha da Madeira, que se situa o Museu da Baleia. Um espaço dedicado em simultâneo à preservação da memória da caça tradicional e ao estudo dos pequenos e grandes cetáceos que cruzam estes mares. Hoje tenho um procedimento menos simpático para lhe mostrar. Vamos fazer uma necrópsia a um golfinho. Para nos mostrar como é que isto se faz, nada melhor do que Luís Freitas. Foi diretor do Museu da Baleia durante 18 anos e hoje está mais dedicado à área científica. Está preparado para uma aula de anatomia? Iniciamos a visita ao museu num local inesperado, a Câmara Frigorífica, onde se guardam os cadáveres de baleias e golfinhos que arrojaram nas praias do arquipélago. Descobrir a causa da sua morte é essencial para lutar pela conservação de toda a espécie. Vamos agora procurar marcas externas, traumas, hematomas, cortes. Indiquei também Interações ou com rede, ou com aparelhos de pesca, ou algum abalroamento. Vamos começar com as medições. esta cor assim avermelhada destes tecidos é normal? Estes animais, os mamíferos marinhos, tendem a ter os músculos muito mais vermelhos, mais carregado, quase cor de terra, porque têm mioglobina para poderem ter maior capacidade de oxigênio debaixo d'água. Ou seja, não está no pulmão, está nos tecidos. Exatamente, quer no sangue, com mais hemoglobina, quer nos músculos, com mais mioglobina. E assim têm muita maior capacidade de armazenamento do oxigênio e podem passar longos períodos debaixo d'água sem necessidade de respirar. Olha, quais são as principais causas de morte dos golfinhos e nos cetáceos que chegam até aqui? Em termos médios, nós temos cerca de 1/3 dos animais morrem de causas naturais, outro terço nós não conseguimos determinar as causas de morte e o último terço é resultante do impacto de atividades humanas e elas podem ser abalroamentos de barcos que batem neles ou então de outros impactos, tais como os lixos e a ingestão de plásticos. Que é um problema sério, que eu posso trazer um exemplo. É um problema à escala global, não é? O lixo está a fazer mal a todas as espécies, não é? Exatamente. Neste caso, são sacos de plástico. Tu tiraste isso dentro do estômago de um golfinho? De um golfinho. E esse golfinho tinha peixes no esófago. Portanto, o que dá... Da boca, que liga a boca ao estômago. Exato. O que quer dizer que ele não morreu à fome ou por falta de alimento, ele morreu porque o estômago estava cheio destes plásticos. É que tem quase a forma, não é? É, exatamente. E impediu que o animal se alimentasse. E ele acabou por morrer subnutrido e com uma camada de gordura extremamente fina. Pois, poucos minutos. Morreu à fome porque não era capaz de digerir a comida que apanhava. Exatamente, que apanhou. É extremamente triste. Olha, depois, quando tu fazes aqui as necrópsias, para onde é que vês estes animais? Depois de limparmos os esqueletos aqui, vão para a sala de putrefação, são colocados em tanques de maceração, que é para fazer a limpeza final, antes de seguirem para o depósito biológico. Então, olha, vais-me mostrar isso tudo, está bem? Vamos lá. No hospital da SOS Animal, dá entrada um cão atropelado, trazido por 2 amigos que não conseguiram ficar indiferentes, ao contrário do condutor envolvido no acidente que abandonou o local. Para além das evidentes queimaduras provocadas pela fricção no asfalto, Rex, como foi batizado pela equipa, pode ter múltiplas fraturas e lesões internas. O seu prognóstico é, por isso, muito reservado.
Nós recebemos um telefonema há pouco a dizer que havia um animal que tinha sido atropelado e que a pessoa que o fez foi-se embora, deixou ali sem assistência. As pessoas nestes casos às vezes perdem ali muito tempo porque é chamar a polícia, quem é que fica com o animal, quem é que se responsabiliza, ligam para aqui, ligam para ali. E a verdade é que foi por volta das 6h30 da tarde e o animal chegou-nos aqui quase às 10 da noite. Ele chegou ao nosso hospital com evidentes lesões de ter sido um trauma grande, ter sido politraumatizado, e a nossa preocupação foi estabilizar este animal. Agora vamos fazer já um raio-x para ver o que é que se passa em termos de internos, lesões internas, e depois já nos vamos debruçar sobre fraturas e coisas assim. Aqui também tens uma fratura. Nós já tirámos ali uns raios-x para ter uma ideia, pelo menos umas fraturas na parte de trás da bacia. Sim, na bacia. Tem lá bastantes. Agora, nós precisamos saber mais dados, como é que se passou. O que aconteceu? Eu estava em casa e o meu sobrinho ia a passar na rua, e mais a minha cunhada, e viram o cão atropelado. Mas já o viram atropelado? Já. Entretanto, ligaram-me, eu desci. E foi quando os miúdos que moram lá ao pé de mim viram tudo. Foi um carro, o cão ia a passar a passadeira, o carro veio, bateu, arrastou para aí uns 100 metros. Ele fez marcha atrás, voltou a passar por cima do cão outra vez, saiu do carro e viu o cão onde ele estava. O cão ficou debaixo do carro. E ele saiu do carro e disse, não posso fazer nada, e foi-se embora. Ok. Nós chamámos a polícia, ligámos para todo lado. Desde as 6h30 da tarde, não foi? Desde as 6h30 da tarde. Nós temos aqui duas questões. A primeira é, como ele não tem dono, o que é que vocês pretendem exatamente fazer? Por algo. Pronto. A segunda é, não damos garantias nenhumas, porque além dele ter ali umas fraturas feias, nós estamos com alguma desconfiança que haja já uma hemorragia. Nós agora vamos partir para a ecografia, já fizemos os raios-x, vamos fazer agora a ecografia, para termos noção de qual é que é mesmo a lesão. Exatamente. E depois aí é que vos vamos dizer. A pior hipótese que nós podemos ver aqui no Rex é ele ter ali uma hemorragia interna que nós não tínhamos dado conta, descompensar, ter uma lesão neurológica tão grave que não seja compatível com uma qualidade de vida dele poder voltar a andar. E isto é o pior panorama possível e tem que se tomar uma decisão. O melhor é que seja apenas os ossos, que já não é nada apenas, porque é umas fraturas muito feias e muito complicadas, mas que haja aqui uma resolução cirúrgica destas fraturas, que seja só isto e que ele possa voltar a andar. Pronto, nós já estabilizámos aqui o rapaz. Ele, pelo menos, com dores agora já não está. E já temos aqui uma ideia do que é que ele pode ter. Como já falámos, tem bastantes fraturas naquela zona, não é? Estamos preocupados porque ele não tem sensibilidade nos membros. Isto é uma coisa que nos preocupa muito. Nós não vimos líquido livre, não vimos nenhuma hemorragia abdominal, o que já nos deixou mais tranquilizados, sim. Agora é ver como é que ele passa a noite. Nós vamos daqui uma hora vamos voltar a repetir a ecografia. Já aliviámos a bexiga porque ele tem um coágulo enorme na bexiga. Não estamos preocupados ali com o rim dele. Mas pronto, por agora é estabilizá-lo, deixá-lo estar sossegadinho. Descansar. Ok. Embora fique sob rigorosa monitorização da equipa da SOS Animal e o seu estado seja considerado estável, a gravidade das lesões de Rex impõe-lhe um novo desafio: sobreviver à primeira noite no hospital. O Parque Natural da Serra de Ar e Candeeiros protege a mais elevada concentração de formações calcárias do país. Aqui, a pedra impõe-se e marca uma paisagem a que falhas, escarpas e afloramentos rochosos conferem um caráter duro e agreste. Mas é o subsolo, trilhado por uma extensa rede de grutas, cavernas e algares, o destino final da nossa jornada de hoje. Até porque é ali que se podem observar as colónias de morcegos, que fazem deste parque natural a maior maternidade destes mamíferos em Portugal. Munidos de equipamento de espeleologia, dirigimos-nos na companhia de uma equipa do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas a uma gruta onde foram observadas 12 das 27 espécies de morcegos existentes em Portugal. Antes de mergulharmos neste submundo,
Olímpio Martins, da equipa de espeleologia do parque, resume a importância destas grutas para a ciência. Esta é uma gruta típica dos calcários. Estas grutas formam-se essencialmente pela circulação da água da chuva em profundidade. A água e os ácidos que ela contém são os grandes responsáveis pela abertura destes vazios. O que é interessante aqui de reter, para além das questões de caráter paisagístico, é que as grutas, ao longo da sua vida, são observadores privilegiados das alterações climáticas do planeta. Através delas, hoje em dia, os investigadores conseguem perceber um pouco melhor como é que o nosso planeta se comportou no passado e compreender também um pouco melhor o que é que, neste momento, a uma velocidade bem mais rápida dos tempos geológicos, está a acontecer ao clima da Terra onde vivemos. Portanto, ao fim e ao cabo, as grutas são locais valiosos, contudo são sensíveis e bastante vulneráveis, pelo que temos que tratá-los de uma forma adequada, porque senão toda essa informação acaba por se perder. Apesar de existirem centenas de grutas em Portugal, apenas cerca de 60 estão identificadas como sendo refúgio de morcegos cavernícolas. A explicação, segundo Luísa Rodrigues, a especialista em morcegos que nos acompanha, reside nas necessidades fisiológicas destes animais. Tem a ver com o microclima, sobretudo têm que ser grutas sempre úmidas, para as membranas dos morcegos não secarem. No inverno têm que ser grutas frias, eles querem hibernar e, portanto, escolhem sítios que já são frios para mais facilmente conseguirem baixar o metabolismo. No verão, querem sítios quentes, aqueles que vão ter colónias com bebés. Vamos lá ver se o conseguimos encontrar. Portanto, nós quando vamos procurando morcegos, olhamos dentro de uma gruta ou de um abrigo, vamos olhando para o teto, mas também para o chão, porque, como nós vemos aqui, temos aqui um monte de guano, portanto, de excrementos de morcegos, que corresponde sempre a um sítio em que já esteve uma colónia, ou alguns indivíduos, no passado ou agora. De facto, se nós virmos aqui, temos ali um morcego que é o dono destes cocós que estão aqui. Portanto, temos aqui uma espécie que se chama Myotis myotis. O nome vulgar é morcego-rato grande, que é a espécie maior das que existem em meios subterrâneos. Pronto, é um macho, tem uma pilinha grande. Já não é um jovem deste ano, nem do ano passado. Eles, durante o ano, os jovens têm uma mancha preta aqui no queixo, que se consegue usar para determinar a idade. Além do mais, os dentes que ele tem, vemos aqui as pontas já são muito rombas. Portanto, em média, esta espécie vive cerca de 9 anos. Portanto, este é um bicho que eu diria que teria pelo menos uns 3, 4 anos, mas pode ter muitíssimo mais. Como todos os morcegos têm um polegar solto, portanto, este é o polegar. A mão está transformada em asa com esta membrana que corre todos os dedos. Isto é o nosso pulso. Portanto, temos o primeiro dedo, o polegar, depois 1, 2, 3, 4. Estes 4 dedos têm os ossos, as epífises transformadas, portanto, são muito compridas e suportam esta membrana que dá a volta aos dedos, vai à pata, vai à cauda e continua do outro lado. Esta membrana tem várias funções. As espécies que se alimentam em voo, às vezes, vão assim a voar e quando vê um inseto, caçam-no e fazem este movimento. Portanto, o inseto fica aqui como se fosse um grande saco de plástico e eles depois baixam a cabeça, ainda em voo, e apanham o inseto e continuam a voar. Portanto, é uma estratégia que eles têm. Serve também na altura dos nascimentos, porque eles estão virados de cabeça para baixo. Portanto, a sua posição normal numa gruta é estarem assim. Quando nascem, se o bebê, ao nascer, ficaria pendurado pelo cordão umbilical. Portanto, têm uma adaptação fantástica, que é, nessa altura, as fêmeas viram-se ao contrário, ficam presas pelos polegares, e os bebés, quando nascem, caem uma vez mais neste grande saco e depois trepam para a barriga e as mães cortam-lhes o cordão umbilical e já ficam ao pé das mães. Olímpio, então a anilha é 55.548. É um Myotis myotis macho.
vai ser anilhado no antebraço direito, porque assim, quando nós os vemos pousados, já conseguimos saber se são machos ou fêmeas, o que é uma informação relevante, por exemplo, para sabermos se alguns sítios têm potencialidade como sítio de maternidade. Portanto, a anilha é posta aqui no antebraço, está solta, não lhes traz qualquer problema. E agora vamos pesar. Portanto, esta é a espécie maior e mais pesada. Agora pegas por aqui. 24,75. Que é um peso normal. Então, já sabemos tudo. Vamos libertá-lo para ele voltar para a sua casa. Só deixá-lo acalmar. A seguir no SOS Animal. No hospital, acompanhamos o diagnóstico de Mia, uma gatinha que sofre dificuldades respiratórias. Sulcamos os mares da Madeira para observar os pequenos e grandes cetáceos do arquipélago. Continuamos a seguir a história de Rex, o cão atropelado que no hospital da SOS Animal luta pela vida. Continuamos a visita aos bastidores do Museu da Baleia da Madeira e a paragem seguinte não é mais agradável. Esta é a sala de putrefação, onde são limpos os ossos dos animais necropsiados. Bem, nesta sala temos os tanques de putrefação, onde nós colocamos os esqueletos logo a seguir à necrópsia para serem limpos. Ok. Isto aqui é água normal, só que com a temperatura e a ajuda das larvas que são colocadas por moscas e outros insetos, nós conseguimos fazer a limpeza dos esqueletos que depois vão para o depósito de material biológico para integrar em coleções de referência. Aqui tu tens duas situações distintas, não é? Porque aqueles ossos estão num estadio diferente deste. Estes estão mais limpos, já estão na fase final. Ok. E aqueles estão numa fase intermédia. E ainda há uma fase inicial onde a água está bastante mais suja e onde retiramos a maior parte do material dos tecidos que estão agregados aos ossos. E depois, eventualmente, nós selecionamos alguns esqueletos para serem montados para depois irem para as exposições. Ok, então mostra-me a outra sala. Vamos lá. Bom, grande coleção que tu tens aqui. Isto é o esqueleto de uma baleia de bico, neste caso um zífio. Isto é a coluna vertebral. Depois temos Tantas. aqui o ióide. Este aqui é o ióide? Sim, sim. Caramba, é tão diferente do nosso. Isto é muito mais forte, é mais grosso. Para as pessoas perceberem, não é? É este osso aqui que segura a língua, não é? Exatamente. Completamente distinto. E os ossos dos cetáceos têm uma coisa interessante. São menos calcificados, muito menos calcificados que os ossos humanos ou dos mamíferos terrestres, e são normalmente impregnados com óleo. E isso tem uma vantagem. O óleo dá resistência ao osso, porque é menos calcificado, porque eles precisam de maior flutuabilidade. E o óleo dá flutuabilidade e dá alguma resistência e substitui o cálcio nos ossos, permitindo que eles não sejam, ou possam flutuar ou nadar com pouco peso, não é? Com pouco peso, exatamente. Se Senão cálcio, tinham que gastar muita energia para se manter à superfície ou vir à superfície. E aqui temos o maxilar superior de um cachalote. Caramba, que tamanho. Um animal que morreu aqui em frente ao caniçal, tinha cerca de 13 metros e foi uma operação gigantesca. Nós temos que usar um batelão e gruas e um rebocador para conseguir Transportar para aqui. necropsiá-lo, abri-lo e depois desmantelá-lo e trazê-lo para aqui para tratar os... Fizeste na rua ou fizeste aqui dentro? Não, foi feito num batelão a flutuar no porto do caniçal, porque o animal pesava umas 2 dezenas de toneladas, pelo menos. É impressionante isto. Estamos aqui na sala de preparação dos esqueletos. Isto é enorme. E aqui temos o esqueleto de uma baleia sardinheira que deu à costa há 3 anos, numa praia do Funchal. Fantástico. O esqueleto já foi todo limpo, foi clareado, está muito mais branco e a cor uniforme. E agora vai começar o processo de montagem, que é para depois ir para as exposições. Que é o que me vais mostrar a seguir. Exatamente. Então, esta é a fase final do processo. É assim, os ossos depois tratados e os esqueletos montados, neste caso os crânios, vêm para aqui para a exposição
e são expostos para o público poder conhecer e nós podemos explicar um pouco da anatomia e das características destes animais. Pois, aquela trabalheira toda dá nisto, não é? Exatamente. Vale a pena. Vale a pena. Olha, é muito interessante perceber como estes animais são, não é? E vê-los de outra maneira, vê-los por dentro, por assim dizer. Mas diz-me, qual é o objetivo do museu? O que é que os visitantes podem ver aqui? Bem, o museu tem a primeira missão é preservar a memória cultural de uma atividade que decorreu no Caniçal, ou a partir do Caniçal, que foi a caça-baleia. Mas é óbvio que essa atividade terminou, há uma memória que se mantém, mas há um conjunto de outras coisas que se podem e devem fazer relacionadas com as baleias e os golfinhos, neste caso, para a sua conservação e para a gestão sustentável das atividades humanas que estão relacionadas com eles, como, por exemplo, a observação de cetáceos. E o trabalho do museu tem muito a ver com isso. E amanhã, o que é que tu tens reservado para mim? Isso amanhã é uma surpresa. Ah, é? Então está bem. Anda lá de preparar para essa aventura. Vamos lá. Deixamos nas mãos experientes da equipa do Museu da Baleia da Madeira a continuação desta incrível viagem de descoberta dos mamíferos marinhos da região. Certos de que temos ainda muitas e boas surpresas pela frente. No hospital, uma tutora muito ansiosa aguarda pela consulta da sua gata. Recolhida na rua, Mia não está a respirar normalmente e Fernanda não consegue evitar um mau pressentimento. A Mia é uma gatinha de rua que eu recolhi, que teve 5 gatinhos e eu agora achei que a respiração dela que não era uma respiração normal. Alô? Então, trouxe a gatinha cá, não é? Andava assustada com... Estou apavorada, doutora. Estava... Eu acho que ela tem pife. Mas vamos fazer uma coisa, vamos deixá-la acalmar um bocadinho, vamos fazer o raio-x, só para também aí podemos ver se há ali alguma medida do coração que nos dê alguma indicação, mas vamos avaliar o padrão brônquico, os pulmões, porque é o que a trouxe cá. Eu tenho receio que seja uma doença mortal, porque eu já tive outra gata também que me entrou pela janela dente. Teve comigo 13 anos, que tinha pife, e o pife é uma doença mortal. E a respiração é muito similar à da minha outra gata. PIF é o nome pelo qual é mais conhecida a peritonite infecciosa felina, um síndrome viral causado pelo coronavírus felino que afeta o intestino, o fígado, os rins e o cérebro e todo o sistema nervoso dos animais infectados. Eu estou com o pensamento muito negativo, muito negativo. Espero que não seja nada daquilo que eu estou a pensar. Espero que seja uma coisa passageira, uma coisa que se trate com facilidade, mas estou muito nervosa. Olá, afinal a senhora tinha razão. Sim. A Mia tem o que aparenta ser uma pneumonia, tem estes alveologramas que nós chamamos assim uma lesão tipo algodão, não é? Parece algodão. Sabes porque é que a gente não deu conta? Porque estávamos com a auscultação mais caudal nos lobos. E os que estão mais normais, não é? Exatamente. Há perda de definição do coração na lateral e aqui na ventrodorsal. Fizeste alguma medição do coração? Não, mas podemos medir mais tarde, mas sim, é uma pneumonia. Não tratas disso que eu vou falar com a senhora? sim. Vamos aqui conversar um bocadinho. Afinal, as suas queixas sempre tinham alguma razão. Calma, calma. Só um bocadinho de razão. Só um bocadinho. Não, efetivamente nós encontramos ali uma alteração no padrão brônquico, como lhe disse. O raio-x revela que ela tem ali umas alterações e nós achamos que é compatível com uma pneumonia. Felizmente, o raio-x aponta para um diagnóstico bem menos grave, mas ainda assim, a situação de Mia inspira cuidados. Agora que sei o resultado do raio-x, estou ligeiramente mais tranquila. Agora vai fazer um tratamento que vai durar pelo menos 10 dias, depois vai voltar a ter nós para nós reavaliarmos. Se estiver tudo bem, muito bem, se não, continua o tratamento, uma vez que este tipo de doenças às vezes são um bocadinho chatas para nós conseguirmos matar aqui a bactéria, mas vamos pensar que vai correr tudo bem e daqui a 10 dias, quando observarmos novamente a Mia, vai estar tudo controlado.
Nas profundezas do Parque Natural das Serras de Ar e Candeeiros, procuramos maternidades de morcegos cavernícolas, sabendo que aqui é habitual encontrarem-se grandes colónias destes mamíferos. Com a ajuda de uma câmara de infravermelhos, observamos uma grande concentração de fêmeas de morcego de peluche com crias de poucas semanas. Neste grande berçário, as progenitoras contam com um sistema de entreajuda para garantir a segurança da única cria que pariram. Durante a noite, as fêmeas saem alternadamente para se alimentarem no exterior, revezando-se na vigilância dos pequenos morcegos. Na maior parte dos morcegos portugueses, nasce apenas uma cria uma vez por ano. Portanto, tendo em conta que eles estão a hibernar durante o inverno, há uma gestação altamente acelerada entre março e, geralmente, maio. Nascem no princípio de junho. Portanto, a gestação para durante o inverno. Portanto, as cópulas geralmente ocorrem no outono e depois há uma paragem de todo o processo e só na primavera é que é recomeçado e altamente acelerado. A espécie que aparece em maior número são os morcegos de peluche. São morcegos que formam colónias muito compactas. 1 metro quadrado tem 2.000 indivíduos e estas grutas têm uma colónia que costuma rondar entre 2.500 e 4.000 indivíduos. Embora existam diferentes estatutos de conservação entre as várias espécies, a verdade é que a maior parte dos morcegos se encontra hoje em perigo. A destruição de habitats, a poluição ambiental, a presença de grandes eólicas e a desconfiança com que são encarados pelos humanos são as grandes ameaças que estes mal amados mamíferos enfrentam. Considerados essenciais para o controlo das populações de insetos de que se alimentam e que sem a sua ação se poderiam tornar verdadeiras pragas, é fundamental garantir que os morcegos continuam a cumprir o seu papel nos complexos ecossistemas em que se inserem. O que só será possível se, de uma vez por todas, aprendermos a respeitar estes mamíferos vulneráveis. A noite passada, Rex deu entrada no hospital da SOS Animal depois de ter sido atropelado, arrastado ao longo de 100 metros, atropelado de novo e finalmente abandonado pelo condutor no local. Para além das evidentes queimaduras provocadas pela fricção no asfalto, vários exames complementares de diagnóstico revelaram que o cão sofre de múltiplas fraturas na zona da bacia, um coágulo na bexiga, um derrame junto ao rim e alguma insensibilidade nos membros posteriores. Apesar de todos os traumatismos, Rex consegue sobreviver à primeira noite. De manhã, Luís Carvalho, médico veterinário da SOS Animal, faz um exaustivo exame neurológico ao animal. Como é que foi o resto da noite? Esteve estável, as temperaturas ainda a flutuar bastante, a pressão arterial estável, com analgesia forte, mas em termos do exame neurológico ainda restam algumas dúvidas. Os membros posteriores, felizmente, estão bem, os reflexos espinais estão patentes, têm sensibilidade profunda, mas a sensibilidade na cauda também é outro dos principais fatores de preocupação. Ele tem uma fratura muito fininha a nível da parte de cima das vértebras do arco vertebral. E então há suspeita, obviamente, de inflamação nesta zona. Inflamação essa que pode influenciar a funcionalidade dos nervos. Vamos ver com exames neurológicos seriados se é uma situação que tende a melhorar ou não, porque está claro que isso implica a viabilidade da cirurgia ortopédica à bacia. Ele já está estável em termos de choque. Pronto, então agora o que nós vamos fazer é estabilizar. Controlar muitíssimo bem este menino para percebermos se realmente a correção cirúrgica é uma hipótese ou não. E que tipo de cirurgia ou cirurgias é que precisamos de lhe fazer. Em Portugal não existe uma linha, ao contrário do que as pessoas pensam, e muitas vezes ligam-nos aqui para o hospital a dizer que estão a ligar para a linha SOS Animal. Não existe. Não existe nada privado nem nada público, onde as pessoas possam ligar para os animais serem resgatados, serem tratados e depois encaminhados para a adoção. Isto não acontece. Algumas ONGs conseguem pontualmente fazer a alguns animais com os seus esforços e com os seus dinheiros. E no nosso caso, nós tentamos dar uma ajuda, damos bastantes ajudas aos animais que a associação consegue e tem planeado e tem um budget para ajudar, mas mais do que isso não podemos fazer, porque senão já tínhamos fechado a porta, não é?
Apesar de todos os esforços empregos na sua estabilização e do prognóstico parecer mais animador, Rex sofre uma paragem cardiorrespiratória e acaba por morrer. Não chegou a tomar conhecimento de que existem muitos seres humanos decentes que fazem tudo o que está ao seu alcance para ajudar os animais necessitados, embora disponham de meios muito limitados face à dimensão das solicitações. São 9 horas da manhã e a equipa do SOS Animal encontra-se já em alto mar a acompanhar uma expedição científica do Museu da Baleia. Durante estas saídas de mar, os biólogos do museu observam os cetáceos no seu habitat e registam em pormenor os detalhes destes encontros oceânicos. Isto são censos náuticos e o que fazemos é percorremos uma determinada área e recolhemos os dados relativos à distância, a espécie que foi observada, o número de animais, o seu comportamento e depois essa informação recolhida ao longo de um período de estudo e de amostragem é tratada de maneira a obtermos as estimativas da abundância. E aquela foto também é para isso? A fotoidentificação permite-nos fazer... Exatamente, é a identificação dos animais a partir da fotografia de partes do corpo que sejam específicas desse animal. Características. Bem características, exatamente. Normalmente ou é a barbatana dorsal, porque a forma do contorno da barbatana dorsal tende a ser única para cada indivíduo. Tem cortes, é quase como se fosse a impressão digital. E a partir daí, com uma sequência de fotografias ao longo de um período, permite-nos saber se são os mesmos animais que estamos a observar na mesma área. Isto ajuda-nos a perceber a residência. E quando comparamos com catálogos noutras áreas do Atlântico, por exemplo, começamos a estudar o seu padrão de migrações. E quais são as espécies que são mesmo residentes aqui da ilha? Nós temos aqui duas espécies com grupos locais que estão associados à ilha, que se podem chamar residentes, que é o golfinho roaz e a baleia pelúdo tropical. Que é um golfinho também, mais escuro. Mais escuro. Com grande porte. Sim, já chega quase aos 5 metros, negro e muito esguio. Tu notas que este efetivo tem mantido todas as espécies ou que há uma que está em declínio, outra aumentou? Para as espécies principais, aquelas em que conseguimos obter estimativas, a quantidade de efetivos para a área que nós estudamos é bastante boa, o que indicia que as populações estão em bom estado de conservação. Para além de vários grupos de golfinhos, avistamos durante breves momentos uma baleia de Bride, uma espécie de águas tropicais e subtropicais que se tornou presença habitual nos verões do arquipélago. Apesar de ser comum nos mares quentes e temperados de todo o planeta, esta espécie é ainda pouco conhecida e atrai de imediato a curiosidade dos especialistas que temos a bordo. De olhos postos no oceano, reconhecemos ao longe um repuxo que indica a presença de um grande cetáceo. E até à distância, Luís Freitas percebe de imediato de que espécie se trata. Estás a ver o ângulo inclinado 45 graus para a frente, ali para a esquerda. Aquilo indica... É mais um. Aquilo são cachalotes. Em vez de terem, como as outras baleias, um sopro na vertical, ele é inclinado para a frente e consegue-se distinguir facilmente das restantes. Tu consegues saber que é um cachalote pela forma... Do sopro. Olha, levantou a cauda. Isso quer dizer que vai começar um mergulho profundo. Vai passar debaixo da água cerca de 1 hora. E não vamos ver. Não podemos ver, mas podemos ouvi-lo. Perfeito. Vamos lá? Vai, então. Apanhamos cachalotes. Queres ouvi-los? Quero ouvir, quero. Tens é que me explicar o que é que nós estamos a ouvir. Oi. Estamos a ouvir os estalidos, cliques. Isso mesmo. São os cachalotes que andam à procura de alimento. Eles o que é que fazem? Eles emitem um som, o som propaga-se na água a uma determinada velocidade. Quando atinge um objeto, volta para trás. E normalmente são 1000 e tal metros por segundo. 2 segundos significa que o objeto está a 1000 e tal metros, que é o tempo que vai e volta. À medida que eles vão se aproximando, eles precisam de menos tempo entre cliques, porque a distância é menor, e então vão aumentando a cadência. E quando estão próximo do animal, aumentam muito. E aquilo depois, pá. E depois apanham. Guiados pelos sons que nos chegam dos oceanos, detectamos outras presenças amistosas. Um grupo de golfinhos roazes aproxima-se curioso do veleiro.
O avistamento de uma baleia-piloto recorda-nos a todos a importância do trabalho que estes cientistas levam a cabo. Ou não fosse esta, uma espécie caçada ainda em grande escala. Nas Ilhas Faroé, por exemplo, todos os anos tem lugar a matança ritual de dezenas destes animais num único dia. É um absoluto privilégio observar estes grandes animais no seu habitat natural. Você também o pode fazer e também pode dizer que não a um flagelo que continua a acontecer em vários pontos do globo. A caça à baleia é uma realidade que todos nós podemos travar. Informe-se, diga que não, faça a sua parte, nós vamos fazer a nossa. No próximo SOS Animal, continuamos a acompanhar Mia, a gata que convalesce de uma pneumonia complicada. Mergulhamos nos mares da Madeira, entre raias, meros e tartarugas marinhas. Em Gouveia, visitamos um centro de recuperação de animais selvagens e participamos na devolução de algumas aves à liberdade. Oh, something good. Oh, something good tonight.